Olha, o mundo do design digital acabou de ser assim sacudido por um verdadeiro terremoto. E não, sério, não é exagero. O que aconteceu recentemente não foi só mais uma atualização de software, sabe? Foi um evento que virou um jogo para toda a indústria criativa. E isso, claro, nos leva à pergunta que não quer calar. A pergunta que está na cabeça de todo criador agora. Será que esse é o começo do fim para o Photoshop? Aquele gigante que reinou absoluto por décadas pode estar prestes a encarar o seu maior desafio até hoje? Essa metáfora, que veio da própria comunidade, captura a sensação perfeitamente. Não foi só mais uma notícia, foi um evento que redesenhou o mapa da indústria, sabe? Pegou todo mundo completamente de surpresa. Para a gente entender o tamanho desse abalo, primeiro a gente precisa olhar para o império que dominava esse mundo, a Adobe. Por décadas, ela foi a rainha indiscutível do software criativo. Só que, como em muitas monarquias, esse reinado tinha um preço bem alto e gerava muita frustração para os seus súditos. As ferramentas da Adobe são basicamente o padrão. Em qualquer agência, estúdio ou equipe, dominar o Photoshop ou o Illustrator não é um diferencial, é o básico para entrar. Isso acabou criando um monopólio, um verdadeiro castelo do qual era quase impossível escapar profissionalmente. E a chave que mantém todo mundo trancado nesse castelo é o modelo de negócio deles, software como serviço. Ou seja, em vez de comprar o programa uma vez, os usuários pagam uma taxa todo mês, ou todo ano, para poder usar. Na prática, ninguém é dono da própria ferramenta de trabalho. É um aluguel que não acaba nunca. E aqui a gente vê um resumo visual da dor de cabeça de milhões de criadores. O pagamento nunca termina. Se parar de pagar, corre o risco de perder o acesso aos seus próprios arquivos. Agora, some a isso as renovações automáticas e as multas pesadíssimas para cancelar. E pronto, tá aí uma armadilha financeira perfeitamente projetada. Essa sátira aqui, ela resume o sentimento de toda a comunidade de um jeito brilhante. É aquele tipo de piada que nasce do desespero, sabe? De estar preso num ciclo de pagamento sem fim só para conseguir trabalhar. Mas, no meio desse cenário todo de descontentamento, surgiu uma luzinha de esperança. Uma empresa chamada Affinity entrou na briga com uma proposta radicalmente diferente, prometendo uma saída desse labirinto da Adobe. O contraste não podia ser mais claro, né, como a gente vê aqui. De um lado, o aluguel sem fim da Adobe. Do outro, o modelo clássico da Affinity. Pague uma única vez e o software é seu, para sempre. Para muita gente, parecia a libertação que tanto esperavam. O problema, mesmo com um produto excelente e um modelo de negócios muito mais justo, a Affinity não conseguiu derrubar os muros do castelo. A tarefa de convencer uma indústria inteira, de agências a freelancers, a largar o ecossistema da Adobe, se provou uma barreira quase impossível de ultrapassar. E aí, quando a batalha parecia meio parada, veio a grande reviravolta. A Affinity, aquela defensora da compra única, foi comprada pela Canva, uma empresa cujo sucesso foi todo construído em cima de um modelo de assinatura. E aí, o pânico se instalou na comunidade. A empresa, que era o símbolo da compra única, foi comprada por uma empresa de assinatura. Parecia o fim do sonho. A tensão só aumentou quando, do nada, o software simplesmente sumiu da loja. Todo mundo prendeu a respiração, esperando o inevitável, o anúncio de um plano de assinatura para o Affinity. O palco estava montado na conferência da Canva, a comunidade criativa inteira assistindo, só esperando a confirmação dos seus piores pesadelos. O que aconteceu, no entanto, foi algo que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter previsto. O CEO da Affinity subiu no palco e fez um discurso surpreendente. Ele falou sobre ganância corporativa, sobre softwares caros e pesados, um ataque velado, mas muito óbvio, ao modelo da Adobe. A plateia ficou confusa. O que estava acontecendo? Onde isso ia parar? A primeira parte do anúncio já foi uma bomba. Os 3 aplicativos da Affinity, o Photo, o Designer e o Publisher, iam ser fundidos numa única ferramenta, super integrada e poderosa. Um jeito de trabalhar totalmente novo. Mas por mais incrível que isso fosse, essa ainda não era a grande notícia. E então veio o anúncio que ninguém esperava. O novo Affinity unificado, com todas as suas ferramentas profissionais, seria completamente de graça, para sempre, para todo mundo. Um silêncio tomou conta da indústria. Foi um choque absoluto. Depois que a poeira baixou, a pergunta óbvia surgiu na cabeça de todo mundo. Como assim? Como isso é possível? Nada é de graça, muito menos um conjunto de softwares profissionais desse nível. Qual é a pegadinha? Qual é a estratégia por trás dessa jogada que parece impossível? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como uma empresa pode simplesmente dar de graça um software profissional de ponta?
A resposta está na estratégia de longo prazo da Canva, uma jogada de mestre para dominar o futuro do mercado criativo. O plano é esse em 3 etapas. Primeiro, a Canva atrai milhões e milhões de usuários com seu aplicativo que é super fácil de usar. Segundo, quando esses usuários precisam de algo mais profissional, em vez de perdê-los para a Adobe, eles oferecem o Affinity, de graça. A grana vem na terceira etapa, vender assinaturas opcionais para recursos avançados de inteligência artificial que tem um custo para rodar nos servidores da Canva. E eles podem fazer essa aposta tão arriscada por uma razão muito importante. A Canva é uma empresa de capital fechado. Sem aquela pressão trimestral de acionistas exigindo lucro imediato, eles têm a liberdade de pensar a longo prazo, mirando em dominar o mercado daqui a vários anos. Só que tem uma nuvem de incerteza pairando no horizonte. Existe uma especulação muito forte de que a Canva planeja abrir o capital no próximo ano, fazer um IPO e entrar na bolsa de valores. E isso muda tudo. Porque se a Canva abrir o capital, a diretoria passa a ter uma obrigação legal de maximizar o lucro para os acionistas. A promessa de grátis para sempre pode até continuar, mas corre o risco de virar uma casca vazia, entende? Imagina só, novas funções essenciais sendo lançadas só para assinantes e a versão gratuita ficando para trás, estagnada, até o ponto em que os profissionais vão ser na prática forçados a pagar. E isso nos deixa com a questão final. Será que a gente está vendo uma revolução de verdade que finalmente vai libertar os criadores da tirania das assinaturas? Ou será que a gente só está caminhando para uma nova armadilha? Uma que começa com a promessa de liberdade, mas que pode acabar exatamente do mesmo jeito. Bom, só o tempo vai dizer.